Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Dar continuidade às reflexões acerca da fé, aqui no capítulo 11 de Hebreus. Quero apenas lembrar aos irmãos a questão da fé quanto ao seu objeto, ao alvo da fé, o objeto da fé. Eu comecei a falar semana passada, e isso é extremamente importante, porque eu não duvido que todos vocês que aqui estão tenham fé em Deus. Assim como eu também tenho fé, a maioria dos cristãos, mesmo das pessoas que não são cristãs ou que têm uma outra religião, também possuem fé. A fé não é uma propriedade única e exclusiva dos cristãos evangélicos. A fé é um dom de Deus, dado ao homem, a capacidade do homem crer e exercitar essa fé naquilo que Deus propõe como sendo o objeto da nossa fé. Eu digo isso porque muitos creem, mas infelizmente eles projetam a sua fé para um objeto, ou para algo, ou para uma mensagem que não é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Muita gente acaba projetando a sua fé sobre objetos, sobre coisas, ou desenvolvem crenças, mesmo em rituais, ou mesmo em mensagens supostamente ditas do Evangelho, mas que não corresponde ao Evangelho de Jesus Cristo. A fé bíblica do Evangelho, ela é uma fé específica. Ela é uma fé que ela tem, certamente, o alvo a ser atingido. É uma fé que deve ser exercida em algo, e acerca deste algo, no caso, a fé deve ser exercida em Deus, e esse Deus é revelado na pessoa de Jesus Cristo e na mensagem de Jesus Cristo. Ou seja, qual é o objeto da minha fé? Eu tenho que questionar isso, eu tenho que perguntar isso. Eu sei que é um tanto difícil cada um fazer esse questionamento para si mesmo e chegar à conclusão de que a pessoa, embora ela tenha vontade de crer e de desenvolver a sua fé, e que ela esteja desenvolvendo a fé nas questões erradas. É difícil chegar a essa conclusão. Isso porque, geralmente, se confunde a fé com uma mera crença. E a crença, ela, diferentemente do dom de Deus, ela é desenvolvida culturalmente. Ou seja, a pessoa nasce em um determinado país, numa região, num lugar, e quando ela nasce, ela não nasce crendo naquilo que ela virá a crer no futuro. Quando uma criança nasce, ela nasce totalmente desprovida de qualquer conceito de verdade. Ela não sabe nem que existe uma tal verdade que os homens buscam. A criança ali, ela está totalmente neutra com respeito a qualquer coisa nesse sentido. E com o passar do tempo, a partir da própria família, a família vai ensinando, olha filho, você tem que crer deste modo, tem que crer nisso. E como a criança não tem um senso crítico para poder comparar e para poder chegar a uma conclusão a partir do seu próprio entendimento,
ela vai tomando aquilo como verdade e vai sendo colocado no coração, vai havendo uma constituição daquela pessoa, e então ela vai para a escola, e a escola continua, então aquele processo de formação cultural, religiosa, e a pessoa então começa a desenvolver relações com os amigos, com pessoas, com meios sociais, aí vem a igreja, ou que sejam as igrejas, até que a pessoa, na sua fase adulta, ela diz, não, eu creio em Deus, e eu creio na verdade, eu estou na verdade, eu sigo a verdade. Mas se você perguntar para essa pessoa o que é a verdade, ela vai começar a elencar uma série de coisas que muito provavelmente não serão encontradas nas Escrituras. Ou seja, cada grupo religioso, cada família que tem uma fé religiosa, tem os seus próprios paradigmas de verdade. Aquilo que elas acham ou consideram que é a verdade. E são poucos, não são muitos, aqueles que ao longo do tempo, na medida em que eles vão crescendo e vão fazendo uso da sua própria razão, são poucos os que conseguem se desvencilhar de todo essa cultura religiosa impregnada na mente, no coração e na sociedade. Não são muitas as pessoas que conseguem vencer isso. Geralmente é preciso que a pessoa ela tenha um pensamento bastante objetivo. Lógico, tem uma ação do Espírito Santo que liberta as pessoas do engano, tem a ação do Espírito Santo que revela à pessoa a verdade de Deus. Só que aí, nesse ponto, eu me pergunto, ora, maior é o número de pessoas enganadas, e o engano para nós, inclusive, é muito fácil de ser visto e percebido, sobretudo esse engano que prevalece no meio religioso, né, cristão, evangélico, pentecostal, neopentecostal, é maior o número de pessoas que estão enredadas nesse engano ou libertas do engano? Maior é o número de pessoas enganadas. Aí eu me pergunto, e estão enganadas porque Deus não as quer libertar? Ou será que Deus quer libertar a todas elas? Já pensaram nisso? Não, é porque Deus ele revela a sua verdade para quem Ele quer. Isso é verdade, porque parte do pressuposto da soberania divina. Agora a pergunta Deus é soberano para revelar a quem Ele quer. Agora eu pergunto, e não é revelado a tanta gente porque Deus não quer? Ou será que existe um elemento fundamental nesse processo que Deus respeita? Porque geralmente eu costumo pensar assim, olha, se eu fosse Deus, eu faria tanta coisa. Eu resolveria tantos problemas. Eu costumo pensar dessa maneira, né? A primeira coisa que eu faria era ir na igreja tal, que para mim é um problema, um cancro na cultura brasileira e do mundo. Eu iria lá e resolvia o problema de uma vez por todas. Me manifestaria, falaria, não deixaria ninguém ser enganado. Mas por que Deus não faz deste modo? É a pergunta que eu me faço constantemente. E eu não posso, pelo uso da minha capacidade de entender e de pensar, e por ler a Escritura amplamente, desde o Antigo até o Novo Testamento, eu não posso concluir que as pessoas estão no engano porque Deus quer que elas estejam no engano. Até porque a própria Escritura diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não está dito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4? Também Pedro não diz na sua epístola que Deus ele é longânimo para convosco e aguarda que todos cheguem ao arrependimento? Então, deve haver aí um fator que contribui para a manutenção da grande indústria do engano da religião. E esse fator, ele não somente... São alguns fatores, né? Há os fatores culturais, que vão sendo construídos na medida que a pessoa desenvolve enquanto ser humano. É uma cultura que já está implementada, que já está solidificada. Ou seja, como diz aquela máxima, né? Uma mentira repetida muitas vezes, ela acaba sendo tida por verdade, pela a quantidade de vezes que ela foi repetida. Você imagine que há engano grande, muitos enganos, que estão sendo ditos há séculos.
e sendo repetidos como verdade há séculos, de modo que não é qualquer pessoa que vai chegar e vai dizer, olha, está errado essa concepção está equivocada. Logo perguntarão, olha, quem é você para dizer isso? Não é assim que acontece? Então tem esses fatores, mas também tem um fator que eu acredito que seja extremamente importante no processo de compreensão da verdade, é a nossa capacidade de criticar aquilo que nós ouvimos e recebemos, associada à nossa responsabilidade. Eu falava agora há pouco com o irmão Neto. Imagine que tivemos aqui uma pessoa que ficou conosco 6 anos, congregando conosco 6 anos. Não é um tempo pouco, 6 anos, não é muito também, mas é um tempo razoável para a pessoa ouvir, para ela analisar, para ela verificar na Escritura, fazer a verificação, e para saber se está de acordo ou não, enfim. E depois de tanto tempo, de 6 anos, a pessoa ir congregar na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu acho estranho. Pastor, mas é o demônio que cega o entendimento. Eu não discordo que existe uma ação do maligno. A própria Escritura diz em 2 Coríntios 4, versículo 4, que o Deus desse século cega o entendimento. Ora, mas será que nós estamos à mercê do demônio? O demônio agora cega e ponto final, e está todo mundo perdido, porque o demônio quer que nós nos percamos, e Deus também não faz nada, porque Ele é soberano e não quer revelar. Então nós não temos nenhuma responsabilidade. Olha, não podemos pensar dessa maneira. Então existem alguns fatores extremamente importantes que devem ser levados em consideração. Não que a cultura não tenha uma importância em nossas vidas, não temos que desprezar a cultura completamente, mas nós devemos usar o nosso senso crítico, nossa capacidade de pensar e de refletir, associada à nossa responsabilidade. Em que nós cremos de fato? Qual é o objeto da nossa fé? E uma vez que nós partimos do pressuposto de que a Escritura é um instrumento de Deus para nos trazer a verdade, então nós estabelecemos que nós devemos partir da Escritura. Toda igreja verdadeiramente cristã, ela deve partir das Escrituras. Mas devemos estar atentos. Não devemos tomar a Escritura como o alvo final da nossa fé. Isso porque a própria Escritura ensina, ela própria se relativiza a partir do momento que ela ensina, dizendo que as Escrituras, que elas próprias são um testemunho da verdade, que é uma pessoa, que é Cristo. Então, se a Escritura é o testemunho de, e esse de, que é o próprio Cristo, ele é a verdade, então a Escritura ela se torna secundária, porque ela é tão somente um instrumento que me leva até o próprio Cristo, sendo Cristo o alvo da nossa fé. Mas nós não podemos prescindir das Escrituras enquanto o meio material que eu posso verificar nela a verdade referente à pessoa de Jesus Cristo. Os irmãos entendem isso? Então toda igreja verdadeiramente cristã, elas partem das Escrituras. As Escrituras, elas têm um valor tremendo no que diz respeito à autoridade dela própria de nos conduzir à verdade de Deus. No caso, nós cremos que as Escrituras, elas contêm a palavra de Deus e elas não são a palavra de Deus. Evidentemente que não pode ser a palavra de Deus, porque quando você falar que a Bíblia, atenção, é a palavra de Deus, então quando você abrir aqui, onde você lê, Deus estará falando com você. Não é a palavra dele? Sim ou não? Mas quando nós abrimos, vamos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo falando, olha, agora quem fala aqui sou eu. Não é? Eu não estou falando o que o Espírito Santo me disse. Eu estou falando, dando um parecer, eu penso que pela minha experiência com Deus, pela minha vida com Deus, eu posso falar algo que eu não tenha recebido nenhuma orientação do Espírito Santo.
Nesse respeito, eu não tenho orientação do Espírito Santo. Mas eu vou colocar aqui o meu conselho, que eu acredito que deve ser seguido, deve ser pensado, porque eu falo a partir de um pressuposto enorme de revelações que eu tenho da parte de Deus. Vamos encontrar aqui também na Escritura, lendo, o próprio Satanás falando. Ele falando. E falando enganosamente. E não somente falando enganosamente, mas o próprio Satanás recitando textos bíblicos de maneira isolada, fazendo uma caricatura do texto bíblico para enganar. Então, eu não posso falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu só posso falar que a Bíblia, enquanto um conjunto de 66 livros, sendo a Escritura, no sentido de que ela, nesses livros, estão escritas as histórias, os contextos mediante os quais Deus foi se revelando na história, e na Escritura eu encontro, portanto, a palavra de Deus, ou seja, a revelação de Deus acerca de si mesmo, na pessoa do seu Filho e por meio da mensagem que o Cristo de Deus nos legou. Então, nesse ponto, estou falando disso para que nós, cada um de nós, cada um que aqui está, eu queria que todos do DEVAP estivessem aqui agora, cada um pudesse pensar acerca de si mesmo, primeiramente em relação à fé, enquanto dom de Deus. Em segundo lugar, pensar a fé enquanto qual é o objeto da minha fé. Estamos estudando o capítulo 11 de Hebreus. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo de toda a Bíblia, é o capítulo áureo que fala sobre a fé. E quando fala sobre a fé, é o ponto mais importante. Pastor, mais importante que o sacrifício de Cristo? Ora, eu só posso tocar o sacrifício de Cristo pela fé. Ou seja, sem a fé, eu estou totalmente impossibilitado de tocar a verdade. E eu tenho pensado isso, eu preguei domingo aqui, eu mostrei para os irmãos o conceito de fé teológica e o conceito de fé orgânica. Eu não sei quantos de vocês atentaram para o que eu estava dizendo, ou entenderam tudo o que eu quis dizer acerca disso, mas nós vivemos num tempo de uma profunda crise de fé. Por que nós vivemos um tempo de profunda crise de fé? Por uma questão muito simples. Eu tenho observado que há um grupo de pessoas enorme, um grupo enorme de pessoas. São milhares e milhares e milhares de pessoas completamente devotadas a algo, numa expressão de fé enorme, a ponto de elas serem capazes de lutarem, de brigarem, de darem seus recursos, destruírem suas famílias em nome da fé que elas têm. Pastor, mas isso não pode ser crise de fé, se você está dizendo que há uma expressão de fé muito grande. O problema é que essa fé não está sendo exercida naquilo em que se deve exercer. Ora, se tem uma pessoa, por exemplo, com todo respeito a todas as pessoas que praticam isso, mas falando do aspecto da prática e não das pessoas, o fato é que uma pessoa que pega, por exemplo, uma imagem e coloca sobre os ombros e sai caminhando daqui até Trindade do Goiás, nesse frio, nas BR, andando, carregando a imagem nas costas, o outro vai de joelho, até onde a fé dessa pessoa é capaz de levá-la. É uma coisa extraordinária. Isso é inexplicável, gente. Como é que alguém sobe uma escada de joelhos? Outros carregam uma cruz nas costas. Os outros vão a uma reunião e entrega a chave do seu carro para o pastor e vai embora a pé ou de Uber, ou de táxi que seja, ou de carona. Como é que pode ser isso? Que fé é esta? Em contrapartida, e aqui é o ponto que eu quero chegar, por que estamos vivendo uma crise de fé muito grande? Quando você encontra, eventualmente, a palavra de Deus sendo ministrada, e com isso eu não quero dizer absolutamente
que o que nós estamos pregando aqui é a mais pura palavra de Deus. Ou seja, eu não quero dizer que nós somos os donos da verdade, que somente nós temos a verdade. Nada disso. Mas eu considero minimamente que aquilo que nós estamos trazendo para os irmãos, apresentando, explicando, ensinando com tanta dedicação, com tanto cuidado, com tanta responsabilidade, eu acredito que nós estamos, que a visão que nós temos recebido da verdade das Escrituras está num estágio já bastante avançado. E de tão avançado as pessoas, elas não têm desejo por essa verdade. É uma verdade que não é desejada, é uma verdade que não empolga. Porque ela não te leva para algo material e imediato. Ela te coloca e te projeta para a zona do espírito, uma região em que você está totalmente voltado para a essência de Deus, para a essência do ser humano, para a essência do cosmos, para a essência da vida, uma realidade que poucos querem, poucos desejam. E diante disso nós vemos então o quê? Uma falta de empolgação da verdade. Aí se cumpre, ou se vê cumprir claramente a profecia, ou as profecias acerca dos últimos dias. Nós temos que entender, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo. Imagine você que Pedro, no primeiro sermão da igreja, há 2000 anos, Pedro começou na primeira reunião de inauguração da igreja, dizendo o seguinte: vede que esses homens aqui estão falando, eles não estão bêbados como vocês estão pensando, mas o que acontece hoje, neste dia, é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que diz: assim diz o Senhor, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então Pedro disse: hoje inaugura-se os últimos dias, pela profecia de Joel. E já se vão 2000 anos de últimos dias. Então, eu acredito que nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, espiritualmente falando. E nós precisamos de ter um despertamento. Alguém disse: está vendo, pastor? Sabia que uma hora você ia falar da necessidade de um despertamento. O problema é que as pessoas estão esperando que Deus lhes dê um despertamento, aguardando um dia em que Deus vai enviar do céu um fogo, um vento, uma coisa, e que contra a nossa própria natureza e a nossa própria vontade, nos faça nos despertar. Eu não creio desse modo. Eu creio que Deus age, que o Espírito Santo age. Isso não tem como negar. Negar isso é negar a própria igreja enquanto obra do Espírito de Deus desde os primórdios da sua história. Agora, todo reavivamento e despertamento, ele é feito no coração de pessoas que buscam a Deus e que estão desejosas por tal ou qual reavivamento. Lembram lá que Jesus falou para os seus discípulos, antes de ir ascender aos céus: olha, eu vou enviar a promessa do Pai, eu vou enviar o Espírito Santo. Agora cabe a vocês permanecerem em Jerusalém e aguardarem. Então, os apóstolos ali em Atos capítulo 1, eles estavam reunidos. E, portanto, eles estavam desenvolvendo toda uma expectativa e um desejo, e fazendo toda uma revisão de suas vidas. Eles estavam em oração. O que significa que, quando vem o Espírito Santo, vem sobre aqueles que estão desejosos e estão aguardando e estão querendo que haja tal despertamento. Nenhum despertamento se realiza meramente no âmbito das sensações. Não há reavivamento espiritual de pessoas chorando, gemendo, caindo, tremendo, babando, grudando na parede, gritando, gruindo, e só isso. Não existe isso. Isso é conversa de pentecostal. Reavivamento ocorre no coração e no entendimento. O reavivamento não precisa ter barulho para ter reavivamento. Não precisa ter paralítico saltando para ter reavivamento. Tem muita gente pensando: olha, Deus tem que mandar um reavivamento para que nós possamos ver paralíticos andar, cegos enxergarem, pessoas possessas serem libertas. Mas e quantos querem o reavivamento em que o coração
ele fica tão compungido de Deus e pela palavra, que ele se derrama em arrependimento. E uma mente renovada, uma mente que pensa agora, que conforme a verdade, que deseja a verdade, o reavivamento de Deus, ele deve acontecer nos últimos dias, no coração e na mente. Quando nós entendemos que o grande problema da igreja é aquilo que está em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 em diante, que falando da igreja de Laodiceia, revela quais são os sintomas da sua enfermidade. E quais são os sintomas da enfermidade da igreja dos últimos dias? É uma igreja que diz para si mesma: olha, eu sou rica e sou abastada. Uma igreja completamente satisfeita consigo mesma. Uma igreja que não sente necessidade, que não consegue perceber a sua própria condição espiritual. Ela é cega, ela não enxerga. Para ela está todo mundo errado e só ela que está bem. Mas por que nós temos que rever a nossa fé interior? Porque está com um problema. Porque a fé, sendo ela uma fé orgânica, ela é o combustível que nos impulsiona a caminhar. Como nós falamos aqui no capítulo 10, capítulo anterior de Hebreus, caminhar quando todas as coisas estão bem é fácil. Está tudo certo, você vai caminhando. Agora, e quando as coisas começam a acontecer de modo contrário àquilo que nós queremos? Quando vêm as lutas, as provações, as angústias, as dificuldades, é neste momento que a fé precisa se revelar como tal, como um poder interior que é gerado a partir de uma convicção, de uma certeza, de um saber interior, de uma intuição do Espírito do que é a verdade, que nos faz permanecer firmes. Pastor, mas está dando tudo errado na minha vida. Pois é, e vai continuar. E você vai ficar firme. Pastor, mas não temos que orar para resolver o problema? Vamos orar. Temos orado já, afinal. O problema é que nós só lembramos de orar quando o problema vem, né? E segundo, que nós queremos orar, mas não queremos proceder. E aí está um grande problema. A maioria dos nossos problemas são problemas que nós causamos. São raros os problemas em que a pessoa ela é acometida, ela é vítima de um processo e ela não tem o que fazer. São poucos os problemas. A maioria dos problemas nós causamos. Eu sei que não quero que ninguém tome para si o que eu quero colocar aqui. Ninguém faça isso. Porque não quero dirigir a ninguém em particular. Mas, ultimamente, nós temos visto muito divórcio aqui na igreja, né? Muito divórcio. Casais que acabam o casamento e tal. Enfim. E por que isso acontece? Por nossa responsabilidade. Está aqui o Mendes e a Luzia. São casados há 50 anos. Menos um pouquinho, né, Luzia? Enfim, há tantos anos, né? Vocês não têm responsabilidade na manutenção do casamento de vocês? Não há de se cultivar? E quando errar, de se arrepender, pedir perdão e reconstruir? E se doar? E se amar? Agora, para de fazer isso, de 37 anos vai para lá do lixo, acabou. Pastor, as tribulações da vida. Tribulação, é lógico. Entendem? A nossa participação dentro do processo da vida. Temos que entender essas questões. E nós oramos, pedimos a Deus a sua misericórdia. O problema é que a vida ela está aí para ser vivida. De modo que o que eu posso dizer é, quando as coisas forem mal, permaneça firme na fé. É momento de você repensar tudo e reconstruir o que tem que ser reconstruído. E alimentar e regar o que tem que ser regado. Os jovens,
Não adianta eu ficar aí a vida todinha à toa, depois tiver adulto. Ah, Deus não me agraciou com o emprego. Vai estudar, meu irmão. Estudar, aproveitar o seu tempo. Aí Deus vai te abençoar no futuro, te fazendo lembrar, te dando uma mente sóbria, fresca, para você colocar em prática o que você aprendeu. Então, há uma responsabilidade na vida cristã e na vida humana. Eu sei disso. Eu já colhi muitos problemas frutos do meu erro. E eu tenho que saber lidar com os meus erros. Agora, e a fé? A fé é algo que nesse caminho que nós ficamos muitas vezes zigue-zagueando de um lado para o outro, sem conseguir parar num lugar, numa linha reta, no caminho, a fé é o que vai nos fazer perseverar. Então é preciso, sobretudo esse ministério, fazer uma autoanálise, cada um, da fé. Da fé. A fé não enquanto fé teológica. Repito, o que é a fé teológica? São os pressupostos da verdade. São as definições e os conceitos do que é a verdade. Por exemplo, se você perguntar para um bom pastor neopentecostal, ele vai elencar aquilo em que ele crê. Existem os seus dogmas, não tem? Você perguntar para um presbiteriano, um reformado, ele tem lá os seus dogmas, ou as suas doutrinas, teologicamente articuladas e sistematizadas. Se você perguntar para um católico, um bom católico, um teólogo católico, ele vai elencar. Ou seja, cada um tem a sua bandeira e o seu conceito do que é a verdade. Agora, eu estou me referindo à verdade aqui, não enquanto conceito. Porque se a fé, ela se resumisse à mera compreensão intelectual, formal, do que seja a verdade, significaria que qualquer pessoa que não tivesse tal conhecimento acadêmico estaria desprovida de experimentar a verdade, ou estaria privada de provar a verdade. Uma pessoa que não sabe ler e não sabe escrever, ela pode provar e experimentar e viver a verdade de Deus? Mas e se ela não sabe ler os manuais de teologia sistemáticas? O que ela faz? E se quando o pastor fala, pouco do que o pastor fala a pessoa entende? Ela não pode ter uma experiência com a verdade, que é Deus. Deus é a verdade e Deus é espírito, a verdade é espírito. O problema é que nós muitas vezes queremos enclausurar a verdade dentro de um caderno. Por isso que a Bíblia diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. É uma pessoa. Para muitos a palavra se encadernou, está encadernada, não é? Num livro. Palavra encarnada não, palavra encadernada. Aí tem a palavra encarnada, que é Cristo, e a palavra encadernada. E nós estamos aqui lutando para que os nossos olhos e o nosso coração se voltem para a palavra encarnada. É urgente a revisão da nossa fé. Por isso que ao entrarmos em Hebreus capítulo 11, nós vimos, em primeiro plano, quando se abre aqui o capítulo 11, tão logo o apóstolo fala acerca da fé, ou do que é a fé. Fé é a certeza, fé é a convicção, fé é um saber. Quantas vezes eu, particularmente, talvez vocês também, não gastou tempo ensinando uma pessoa as verdades bíblicas, e no final a pessoa não creu. Não creu no sentido de ela não absorveu aquela verdade dentro de si e não tomou para si a verdade. Ela ouviu, discutiu com você, discordou de você, concordou nesse aspecto, eu concordo com você. Nesse aspecto, pronto. E não passou disso, continua a mesma coisa e não mudou nada. E você fala, mas Senhor, por que isso acontece? Porque embora nós todos tenhamos o dever de estudar as Escrituras, como temos o dever de falar as Escrituras,
Mas o fato é que a verdade, porque ela é viva, ela não pode ser ensinada pelos homens. Nenhum homem pode ensinar ao outro a verdade. A verdade só pode ser ensinada pelo Espírito da verdade, que ensina interiormente. E talvez seja esse um ponto a ser analisado, porque muitas vezes estamos aqui ouvindo a verdade exposta, explanada, conceitualizada, mas talvez nós precisamos nos abrir ao Espírito da verdade e virmos e nos reunirmos aqui ou em qualquer outro lugar, sempre com o desejo e com a oração: Espírito da verdade, eu preciso que tu me ensine a verdade. E se cada um fizer isso, eu tenho plena convicção, se você busca do seu coração, orando no seu espírito, e o Espírito da verdade habita em nós, Espírito da verdade, eu quero conhecer a verdade. Não conhecer do ponto de vista conceitual, não é isso. Mas conhecer, eu tenho certeza que todos nós seremos ensinados pelo Espírito de Deus. Tenho certeza, absoluta. Não tenho a mínima dúvida. Quer ver? Abra sua Bíblia rapidamente. Não desmarque Hebreus, não. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44 e 45. E 46. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Aí eu sugiro a todos vocês que vocês, ao lerem esse texto, o tomem na sua forma mais simples e não na sua forma mais complexa. Nós somos tendenciosos a tomar esse texto na sua forma mais complexa. Pastor, qual é a forma mais complexa? Tentar absorver daqui a ideia de que ninguém pode ir ao Pai, ninguém pode ir ao Filho se o Pai não o levar, e querer agora já começar a traçar todos os caminhos dizendo, está vendo, se alguém não foi é porque Deus não quis. Já levar para o lado dos aspectos teológicos de eleição e predestinação. Entende o que eu estou dizendo? Porque logo diz assim, olha, ora, se ninguém pode ir ao Filho se o Pai se o Pai não levar, o que implica? Aí logo nós começamos a teologizar. O que é teologizar? Bem, nós estamos aqui diante se é o Pai que leva, o Pai tem que querer. Se o Pai levou, é porque ele quis. Se não levou, é porque não quis. Logo, aqueles que não foram, é porque o Pai não quis. Aí nós começamos a querer construir logo um raciocínio. Mas que tal se nós tomarmos, na maior simplicidade, esse texto, entendendo o seguinte, que o ir ao Filho não é uma questão humana. Não é simplesmente uma questão da intelectualização humana. O fato de alguém que supostamente foi ao Filho, supostamente foi ao Pai, estar numa igreja, congregando, fazendo, não significa necessariamente que o Pai o levou. Porque muitas vezes a pessoa pode estar tomada de uma compreensão intelectual da verdade. Os irmãos entendem isso? Isso é tão verdadeiro que o próprio Cristo fala que haveria de haver o quê no seio da igreja? Falsos mestres e falsos pastores. E o joio estaria lá dentro. O que significa que o estar envolvido na atividade eclesiástica não implica necessariamente uma experiência real e verdadeira com Deus. Então, o fato é, eu de mim mesmo nada posso fazer. O Pai precisa me conduzir. Eu sou alguém que deve ser conduzido. Eu preciso que Deus me conduza ao Filho. Vida cristã é um ser conduzido constante. Olha, ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai não o conduzir. Portanto, eu sou necessitado, eu sou carente de ser conduzido. E o Jesus continua dizendo, no 45, está escrito nos profetas. Ou seja, ele vai fundamentar o que ele acabou de dizer. E serão todos ensinados por Deus. Como é que Deus conduz o homem ao seu Filho?
Como é que é? Ensinando. Então nós estamos sendo conduzidos ao Pai, ao Filho. Na medida em que Deus nos ensina. Mas não pense que Deus vai descer aqui, vai usar aquela lousa branca, ou é esse televisor. Não, Ele vai ensinar dentro de você. Precisamos crer que a nova aliança não é apenas um novo sistema de ordem das coisas. Não, porque acabou a antiga aliança, começou a nova aliança. Nós estamos na nova aliança, não na antiga aliança. Irmãos, e toda vez que se discute antiga e nova aliança, a discussão é sempre a mesma. Qual a discussão? Tem que dar o dízimo na nova aliança ou não tem que dar o dízimo? Olha a pergunta que vem. Meu Deus do céu. Não, porque o dízimo é da lei, não é do Novo Testamento. Nós alcançamos a casa dos 2 milhões de acessos no nosso canal no YouTube de mensagens. Bom, né? E estamos, salvo engano, com 18 mil inscritos. Muito bom também. De todos os vídeos que tem lá, o mais acessado é o do dízimo. E é o pior vídeo que tem lá. 300 e poucos mil acessos. O povo quer saber se deve dar o dízimo ou não. Aí quando se discute a antiga e nova aliança, nós ficamos discutindo os méritos do que é uma, do que é a outra, como é uma, como é que é a outra, o que eu acredito que deve ser feito, lógico. Passa pelo nosso entendimento. Não estou falando aqui que nós temos que ficar como Gasparzinho, não. Agora, a questão é, o que é a nova aliança para mim? Eu preciso me integrar, ou integrar a minha vida, o meu coração, a minha mente, dentro dessa nova aliança, que não é um contrato material, não é um contrato, não é um documento meramente escrito num cartório. Nova aliança diz respeito ao modo como Deus se relaciona com o homem a partir de Cristo. E qual que é o modo? Eu, diz o Senhor dos Exércitos, farei uma nova aliança. Agora preste bem atenção. Não será uma aliança conforme eu fiz com o povo de Israel quando o tirei do Egito. Não é daquele modo. Aí como é que foi a aliança do Egito? Ora, eu entreguei para eles 2 tábuas de pedras pelas mãos de Moisés. Aí o povo podia ler naquela tábua e podia julgar qualquer situação a partir do que estava escrito nas tábuas exteriormente. Agora, a aliança que eu farei com vocês, essa nova aliança, eu quero inscrever as minhas leis no vosso coração e na vossa mente. Inscrever. Mas não pense que o Espírito Santo, ou que um anjo, vai pegar uma caneta de ouro e vai escrever no seu coração, porque não tem lógica. Seu coração não é papel. Mas inscrever significa, eu colocarei as minhas leis e as leis de Deus, aí vamos discutir. Então é a lei dos 10 mandamentos? Não, é a vontade, as leis de Deus, é tudo aquilo que está de acordo com a natureza santa de Deus. As leis de Deus é aquilo que está de acordo com a natureza justa de Deus. As leis de Deus é aquilo que está de acordo com a natureza de amor de Deus. Inscrever as leis de Deus no coração é amalgamar a nossa vontade à vontade de Deus. É amalgamar aos nossos desejos os desejos de Deus. É amalgamar aos nossos conceitos de verdade, de justiça, o conceito de Deus. Aí você vai ser tomado daquilo que Deus é. Olha, é orgânico, é coração. Por isso é dito, e por isso jamais alguém ensinará o seu irmão dizendo, conhece ao Senhor. Não precisa dizer para você. A igreja evangélica está aí há, no mínimo, 100 anos, dizendo às pessoas o que elas devem fazer. Aí o pastor que está pregando, que está ensinando o que tem que fazer, ele não faz. Os membros que estão lá, a maioria está fingindo que faz e não faz. Porque faz escondido o que supostamente não se deveria fazer. O outro mais revoltado vai dizer, eu vou sair da igreja, aí eu faço, e daí? Eu sou dono da minha vida, aí desvia.
E assim o tempo vai passando. E as coisas não mudam. Nova aliança não é uma doutrina. Novo Testamento não são 27 livros. Tem até aqueles que eles sabem quantos são os livros do Novo Testamento, quantos são os capítulos dos 27 livros no geral, quantos são os versículos e quantas são as palavras. Novo Testamento é o Espírito de Cristo. É Cristo que é dado, ou que se deu a si mesmo, numa morte vicária, e que não se encerra nele, mas a morte dele agora deve ser vivida por todos nós. Nova aliança é o Espírito de Cristo, numa doação plena, numa resignação completa, numa efusão de amor constante. Isso é Cristo, isso é a nova aliança no Espírito. O que difere a nova aliança da antiga é exatamente porque aqui é Espírito e aqui são tábuas de pedra. Essa é a diferença. Aqui é interior, aqui é exterior. Aqui, na primeira, na exterior, são mandamentos escritos, catalogados. Aqui é o próprio Cristo, o Espírito de Cristo, nos ensinando as coisas espirituais. Nos ensinando acerca de Deus, acerca do homem, acerca da verdade, acerca da vida. É por isso que Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí eu vou fazer uma pergunta retórica, meramente retórica a todos vocês. Não precisam responder. Eu sei que depois muitos irão assistir essa mensagem e poderão questionar, mas eu faço com toda a segurança do mundo. Eu não tenho medo de errar. Se Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, isso é verdadeiro? Sim? Então, se Cristo há 2000 anos disse verdadeiramente: se você conhecer a verdade, você será liberto por ela. Eu pergunto: a igreja de Cristo não conheceu a verdade, então? Olha, se o que ele diz é verdadeiro, então a igreja de Cristo precisa conhecer a verdade. Mas nós conhecemos, não basta para você a reforma protestante, o que nos legou de material. Você vai a uma livraria evangélica, o que tem de livros. É verdade que o número de livros de teologia é bem menor do que de autoajuda. Mas tem lá, você pode encontrar Louis Berkhoff, um dos maiores teólogos reformados, que escreveu uma belíssima teologia reformada. Você pode saber tudo, mas então, o que aconteceu? Aí o Marquinhos falou: é porque conheceram as Escrituras. Enquanto livro, enquanto história, enquanto doutrina. Então, nós não estamos na nova aliança. Eu estou falando de Hebreus 11, até agora eu não falei nada sobre ele. Mas porque eu estou falando assim, nós temos que rever a questão fé. Temos que rever isso. Então, se você já definiu no seu coração, ou que você tem definido no seu coração, que você crê verdadeiramente, e que você deseja projetar essa sua fé para a verdade de fato revelada na Escritura, então você pode começar a pensar, então, qual é o objeto da sua fé. Se você crê, você tem um alvo, tem um objetivo a alcançar. Então você não pode vacilar por qualquer coisa que tente obstruir esse caminho de fé. Aí nós vimos no capítulo 11 que o objeto de fé é o próprio Deus. Quando, no versículo 3, diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Um bom leitor vai dizer: pastor, mas eu não consigo ver aqui. Eu consigo ver aqui o universo, Deus aqui é secundário. Porque eu entendo que foi o universo, formado pela palavra de Deus, de modo que o visível, quer dizer, o universo, veio a existir do que não existe. Parece que o universo está aqui, bem na vanguarda do versículo, né? Entretanto,
Olha o que ele está dizendo. Eu creio que o universo ele é formado. Se ele é formado, existe algo antes dele. Eu vejo que aqui o universo ele é causado, ele não é causa. O universo é fenômeno, ele não é fonte de vida. Então eu começo do pressuposto de que tudo o que existe não existe de si mesmo, mas ele existe daquele que é. Portanto, aquele que é a causa, aquele que é a fonte. Então a nossa fé, ela remonta à origem de todas as coisas. A origem é o próprio Deus. Aí nós cremos então que esse universo, esse cosmo, ou esses mundos, eles vieram a existir não do nada. Nós não somos filhos do nada. Nós temos uma origem. Nós nascemos e fomos gerados de Deus. Todo o universo, entenda isso, ele está, de alguma maneira, até os mais distantes de Deus, eles são atraídos por uma força interior para Deus. Ou seja, existe algo em toda a criação que atrai ela a Deus, a sua origem, a sua fonte. Por isso que nós, seres inteligentes, temos a capacidade de, mesmo quando não estávamos buscando a Deus, nós tivemos tempo que estávamos aí errantes, não estava? Buscando nossos próprios prazeres. Havia algo que clamava dentro de nós por Deus. Porque nós nascemos dele. Então, a nossa fé, existe um soberano, um criador, um altíssimo, que é tudo, que ele é maravilhoso. O objeto da minha fé é esse Deus invisível, esse Deus que não se pode conhecer plenamente. Esse Deus invisível, esse Deus oculto, mas esse Deus real. E a minha fé está nisso. E, portanto, a minha fé não é uma fé meramente objetiva, tangível, imediatista, mas é uma fé que me faz voltar à origem do meu próprio ser. Esse desejo de ser absorvido pelo seio daquele que me gerou. Essa fé, ela constantemente me impulsiona a conhecer esse Deus. Em razão do pecado, talvez nós sejamos como aquele filho que foi sequestrado quando criancinha, bebezinho. Sequestraram a criança dos braços da mãe e levou para um lugar bem distante. A criança cresceu sem os pais e sabendo que havia a situação que ele não sabia explicar bem a história, mas aquele desejo infinito e tremendo interior de poder conhecer os pais, saber quem são os pais, de abraçar o pai. Então, o pecado nos tirou de Deus, nos levou para uma terra distante. E, portanto, a nossa fé não pode ser outra. Essa fé, que é esse saber, esse conhecer, deve nos mover para querer a cada dia conhecer mais e mais o nosso Pai, sermos atraídos. Vida cristã é um caminhar constante em direção à luz, em direção a Deus. É um voltar constante. Agora, a fé não para por aí, porque ela ficaria muito subjetiva, né? Ficaria muito improvável. É por isso que ela avança. No versículo 4 começa, quando o apóstolo começa a mencionar que as várias personagens e heróis da fé, com seus atos heróicos de fé, o primeiro fala de Abel, que ofereceu um melhor e superior sacrifício. A fé de Abel, portanto, conecta ou se desloca, ou melhor, se deslocar é muito ruim, ela se desdobra do Deus eterno, invisível, origem de todas as coisas, para o Deus imanente, encarnado, o Deus que se faz carne, o Deus que se manifesta aos homens em carne. Pastor, onde foi que você viu isso aqui no versículo 4?
É porque quando Abel oferece a Deus o melhor sacrifício, ele oferece um cordeiro, ele está aqui oferecendo a Deus aquilo que naquele tempo se podia oferecer, de acordo com o entendimento que se tinha até então, mas nós sabemos por toda a Escritura que aquele cordeiro era apenas uma sombra, um tipo, uma figura profética do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus. Quando ele foi entrando ali no Jordão para ser batizado, João Batista, inspirado pelo Espírito Santo, ensinado pelo Espírito Santo, declarou sem nenhuma dúvida dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, tão logo se fala do Deus enquanto fonte da criação, o Deus transcendente, logo nós somos levados agora para o Deus imanente, o Cordeiro de Deus, o Cristo encarnado. Se no versículo 3 de capítulo 11 de Hebreus, eu tenho o Deus, origem de todas as coisas, a saber, o Logos eterno, que estava com o Pai, e ao lado do Pai, e era Deus. No versículo 4, esse Logos se encarna, se faz homem. E agora nós temos um paradigma para conhecer o Deus invisível. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Cristo é a expressão exata do Deus invisível. Olha que coisa interessante. Se Deus é invisível, o que quer dizer invisível? Não visível. Deus é visível ou é invisível? Deus não pode ser visto. De maneira nenhuma, pastor, nenhuma, absolutamente, Deus não pode ser visto. Por uma simples razão. Ora, se Ele é eterno, Ele não está preso nem ao tempo, nem ao espaço. Concorda ou não? E nós, seres criados dentro de um mundo com as leis da física, estamos presos no tempo e no espaço. Sim ou não? E, portanto, como é que um ser que está limitado ao tempo e ao espaço pode ver o ser ilimitado ao tempo e ao espaço? É impossível. A não ser que ele se reduzisse ao tempo e ao espaço, deixando de ser eterno, infinito, transcendente. Isso não é possível. Isso ele fez sem deixar de ser o que ele é na encarnação do Filho. O Filho encarnado é o Deus que se veste de humanidade, se limita ao tempo e ao espaço e se revela aos homens. É por isso que nesse Deus encarnado, eu posso ter a imagem real e a expressão real do Deus invisível, do Deus que eu não posso ver. Olha como Deus é maravilhoso. Ele nos traz, em encarnação, feito homem, a plenitude da sua divindade. Cuidado, porque como nós não estamos trabalhando com termos teológicos, alguém pode dizer, olha, se estava no Cristo de Deus encarnado a plenitude da divindade, então toda a divindade estava dentro daquele corpo. Ora, se o corpo está aqui em Jerusalém, não poderia a divindade estar lá em Samaria, poderia? Por isso que quando nós falamos em plenitude, nós não estamos falando em termos quantitativos. A divindade só pode ser percebida em termos qualitativos. Então, onde estiver a divindade, ainda que presa no tempo e no espaço, no corpo de Jesus de Nazaré, ali há a plenitude. Toda ela é plena qualitativamente. E a divindade não pode ser dividida, esquartejada, separada, dividida. Por isso que a doutrina da Trindade, ela gera muitos problemas. E que ninguém nunca conseguiu resolver. Tudo o que se sabe acerca do Deus Trino é dogmático. Tudo que se sabe.
O conceito mais correto sobre a Trindade ainda é dogmático. Porque o homem não tem os meios de falar em termos qualitativos da divindade, uma vez que o homem só pensa numericamente. Aí alguém que tentou explicar falou, não, só havia o Pai. O Pai é o Deus pleno. Aí um dia ele gerou o Filho. A partir de Salmo capítulo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Capítulo 2 ou capítulo 8? 2, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tá vendo? Hoje. Então o filho não é eterno, o filho é criado? Não, criado não, gerado. Aqui, qual a diferença? Aqui gerado é gerado da própria essência de Deus. Se essa essência do qual ele é gerado é uma essência eterna, o filho é eterno não por geração, mas por essência. Entenderam? Aí o pai e o filho andando, certa ocasião, nada para fazer, olhou para um lado, olhou para o outro, decidiram trazer o Espírito Santo à existência. Aí, eu vou contar de 1 até 3, quando eu contar 3, nós dois vamos soprar. Esse pneuma, esse ar, esse vento, esse ruar, vai ser o Espírito Santo. Então, vamos lá? 1, 2, 3. Aí veio o Espírito Santo. Foi o que mais conseguiram chegar perto, acredita? E são os que mais estão errados. Aí depois virou, não é assim. Deus é 3. Ele é Pai, Ele é Filho e é Espírito Santo. Só que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. E Deus é 3, mas um é um, o outro é o outro. Não vamos confundir as coisas. Olha, se são 3 e um não é o outro, então não pode ser um, tem que ser 3. Ou seja, não tem fim. Porque sempre se pensa em termos quantitativos. Como se uma parte da divindade pudesse estar dentro do Pai, uma parte da divindade dentro do Filho, uma parte da divindade dentro do Espírito Santo. Então nós temos que sair dessas discussões totalmente destituídas de significado e começarmos a compreender a Deus na sua plenitude, enquanto Deus único. Mas e o Filho? Deus, tá bom. Vamos por aí, vamos entender a obra que eles realizaram, conforme é revelado na economia de Deus, e vamos buscar um caminho mais fácil. Não mais fácil de compreender ou de seguir, mas um caminho mais simples, em que nós não criamos problema onde não existe e nós criamos um problema que nós não conseguimos resolver. Bem, mas por todos os efeitos, o Deus transcendente, aquele que é o infinito, e sendo ele infinito, a igreja cristã não chama Deus de infinito, mas chama Deus de onipresente. O que é ser onipresente? Omni, do latim, quer dizer todo. Presente é o estar. Então, ele está em quantos lugares? Todos. E quando acaba todos os mundos, do outro lado onde não tem mundo, ele está lá? Tem que estar, senão não é onipresente. E aquilo que está em todos os lugares, que nunca se acaba, porque se ele se acabar, quando ele tiver o fim dele, ele deixa de ser onipresente. Aquilo que nunca se acaba, e sempre será, ele não é infinito? E sendo ele infinito, não estaria ele também permeando todos os finitos? Ou não? Porque se o infinito não estiver dentro do finito, ele não é infinito. Ele deixaria de ser infinito. Por isso que Deus está presente em toda a sua criação. Está presente? Sério. Tá. Onde ele diz isso? Romanos capítulo 1, versículo 19. O que diz lá? Que Deus é manifestado a todos os homens. Onde ele é manifestado? Está lá os seus atributos, assim como o seu eterno poder e a sua própria divindade são manifestadas nas coisas criadas.
Onde tiver algo criado, lá está a divindade. Pastor, qual é a diferença de divindade para Deus? Deus é o ser pessoal, transcendente. E a divindade é o ser de Deus. Divindade é o ser. Agora, esse Deus eterno, infinito, onipresente, que é o objeto da nossa fé, ele se encarna. Agora ele se reduz, não quantitativamente, não qualitativamente, mas ele se reduz no tempo e no espaço, se manifesta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nele, nós temos agora, neste homem Jesus, por meio do qual o Cristo de Deus se revela, nós temos a expressão exata. E aí você pode estudar, não tenha medo, todos os grandes pensadores da história. Você pode estudar todos os grandes santos da história. Você pode estudar os grandes gurus da história, os grandes iluminados da história, os grandes místicos da história. Nenhum deles, absolutamente, pode dizer de si mesmo: eu sou a expressão exata do Pai. Nenhum deles pode dizer e nenhum deles disse, inclusive. Todos souberam se recolher à sua insignificância, embora significasse muito para a humanidade. Mas Cristo não, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, não tem outro caminho. Não tem como nenhuma pessoa ir ao Pai. Aí você fala assim: pastor, então, quer dizer que aquele que não aceitar a Jesus, aí vem aquela velha história. Aí eu pergunto: Abel aceitou Jesus, irmãos? Me responda. Nos termos que você está me perguntando. Alguém foi lá, pregou para Abel, falou sobre o Cristo crucificado, e ele aceitou Jesus, Abel aceitou Jesus, foi batizado, e congregou na escola ao lado do Éden, na igreja ao lado do Éden? Não. E Noé? Noé aceitou Jesus? Abraão aceitou Jesus? Embora nenhum deles tenha aceitado a Jesus, todos eles receberam e foram ensinados pelo Cristo de Deus, que não está preso ao tempo e ao espaço. Ele se fez homem no tempo, mas sempre esteve em todos os tempos, em todos os lugares, agindo, como o próprio livro de Hebreus nos ensina acerca do ministério de Melquisedeque, que antes do ministério de Arão já havia e já exercia. O que é o ministério de Melquisedeque? É o ministério do plano de salvação de Deus para todos os homens. E o que é a pregação do Evangelho hoje? Tem um papel, tanto quanto o papel que desempenhou o ministério sacerdotal de Arão, que no seu tempo era um sacerdócio preso ao tempo e ao espaço, e que não podia e não tinha os meios de cumprir universalmente e atemporalmente a sua missão. Ou tinha? Tem como o ministério de Arão voltar antes de Abraão e evangelizar os outros lá atrás? Ele está preso no tempo. E também no espaço. Tinha como o povo de Israel evangelizar todo mundo de então? Então, ele tinha as suas limitações. Foi trazido o evangelho de forma histórica. Somos convidados a pregar ao mundo inteiro. Eu pergunto, pode ou poderiam os apóstolos pregar ao mundo inteiro? E antes de ele alcançar aquele povo, quantos não morreriam sem ouvir? E ainda hoje, quantos lugares ainda não foram, o evangelho não chegou lá ainda, por motivos diversos. Então, tanto o ministério de Arão,
quando a pregação do Evangelho se limitam historicamente no tempo e no espaço. E como é que Deus salvaria os homens se ambos os ministérios do Antigo Testamento e do Novo estão historicamente presos ao tempo e ao espaço? Por isso que Deus tem um ministério atemporal de Melquisedeque, que não se limita ao tempo, nem ao espaço, nem aos homens. É o Espírito de Cristo que se revela em todos os tempos a todos os homens. Isso é tão verdadeiro que alguém poderia falar assim, mas como pode o Espírito de Cristo agir antes de Cristo vir ao mundo? Primeiro porque ele, o Cristo de Deus, ele é, sempre e eternamente. Quem não era Jesus de Nazaré, que nasceu de Maria, nasceu em Belém. Enfim. E tem o texto também de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, salvo engano, em que o próprio Pedro diz que já no Antigo Testamento o Espírito de Cristo já estava agindo. Lógico que lá Pedro, de maneira bem específica, fala, estava agindo nos profetas do Antigo Testamento. Ora, mas estava agindo lá o Espírito de Cristo, então já haviam trabalhado o Espírito de Cristo antes da encarnação de Cristo. Então, está bem embasado. Mas o fato, então, é que agora esse Cristo de Deus é o objeto da nossa fé. De sorte, então, que nós cremos não somente que o Cristo de Deus é Deus feito homem, é a divindade de Deus revelada na criação, homem Jesus, na sua mais alta manifestação. Nenhuma manifestação tanto quanto, porque é uma manifestação dentro de um viver humano, de alguém que viveu como homem sendo Deus, e Deus vivendo na humanidade, que é o mistério da piedade, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E agora, nesse seu viver humano, Deus foi manifestado nos seus mais ricos atributos. Ele ensinou aos homens o que é Deus e qual é a vontade de Deus. E não somente nós temos esse viver enquanto modelo, o Levítico é modelo, enquanto alvo, uma vez que nós estamos sendo conformados à imagem dele, então ele é o modelo e ele é o alvo que nós devemos chegar. E não somente esse aspecto de modelo e alvo, mas ele cumpre no tempo a sua obra de redenção, a uma obra vicária. Isso tem que ficar muito claro para todos nós. Quando eu digo obra vicária de redenção, o termo vicário quer dizer no lugar de. A morte de Cristo não teria nenhum sentido e nenhum valor se ela não tivesse um poder vicário, um poder substitutivo. Haja vista que ele não tinha por que pagar pecado algum se ele não tinha pecado. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, aquela morte ela tinha um valor legal. Ela tinha um valor legal. Tinha um valor judicial. No sentido de que por meio da morte do justo, todos os injustos podem renascer a partir da sua justiça. E Paulo explica isso com muita categoria em Romanos capítulo 5, quando ele diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, o pecado ele entrou no mundo, o pecado não entra no mundo cada vez que nasce uma pessoa. O pecado não é uma possibilidade de entrar no mundo, seria possibilidade de entrar no mundo se cada um que entrasse tivesse a possibilidade de trazê-lo consigo ou não. O pecado entrou no mundo de uma vez por todas. Agora, como é que o pecado entrou no mundo? Por meio de Adão. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Pecado não é uma natureza. Pecado não é uma substância. Ainda que no passado nós tenhamos usado muitas vezes o termo natureza para se referir ao pecado, isso porque talvez nós não tínhamos uma linguagem mais aperfeiçoada para se referir a ele, e querendo nós dar a entender que o pecado é algo orgânico, ontológico, e não algo objetivo. E nós continuamos achando que o pecado é orgânico e é ontológico, é do ser.
mas não é uma natureza dentro do meu ser. O pecado é uma consciência gerada. O primeiro homem teve uma consciência gerada de pecado. Adão não caiu num dia ou em um momento dentro de um dia de 24 horas. O problema é que a religião, por ela ser ainda muito infante, muito rudimentar, a religião, por melhor que ela seja, ela sempre vai pensar em termos infantis, metafóricos, e eles vão achar que aquilo é a verdade. Eles pensam que Adão e Eva, neste momento, estavam em perfeita santidade, e tão logo mordeu a maçã, ou mordeu o fruto, e você gasta quanto tempo para morder uma maçã? Vamos ser bastante generosos, até engolir. Vamos colocar 1 minuto para você dar uma mordida, mastigar e engolir. E 1 minuto depois, agora, estava desgraçado. A queda não se deu assim. Eu sei que vão dizer mal de mim depois. Inclusive, já ouviram a mensagem minha lá de Goiânia, já falaram assim, esse cara é um bosta. Eu me ofendi tanto, vocês não sabem tanto que eu fui ofendido com isso. Brincadeira, não tem ofensa nenhuma. É porque a gente vê assim, a ignorância de uma pessoa que às vezes não ouviu nem a mensagem inteira, né? Ou às vezes até ouviu, mas não entendeu nada, porque não tem condições nenhuma de entender nada do que foi dito. E aí se sente no direito de emitir um juízo, e um juízo dessa natureza, né? Um juízo totalmente... Porque por mais que eu estivesse equivocado nos meus pensamentos, ele poderia dizer, esse irmão está equivocado. Ele falou tudo. Agora, quando ele fala que eu sou um bosta, ele já disse tudo. Não, ele já disse tudo, que ele não sabe nada, se ele não sabe nada. Amém, mas isso não é importante, mas eu estou me referindo à questão desse aspecto. Eu estou dizendo, o homem não comeu do fruto, e de 1 minuto depois já estava desgraçado, caído. A consciência do ser é gerada paulatinamente. Vocês querem uma prova disso? Quem quer uma prova? E a minha prova é irrefutável. A minha prova é irrefutável. Querem ver? Se por um homem a morte entrou, e todos caíram ali, em Adão, porque uma consciência foi forjada, e agora, esse Adão é o mesmo Adão, que vai crescendo e se multiplicando, e portanto essa mesma consciência de Adão continua a ser formada no outro Adão, que é o primeiro Adão, que é o próprio Adão, e quando os nascerem, continuam a consciência em formação, e cada geração que passa, essa consciência vai se acumulando de uma geração para outra. Nós, então, estamos enrolados, estamos vivendo, nas últimas gerações, nós tomamos todas as quedas e consciências anteriores, tudo sobre nós. Qual que é a minha prova? É que você, ou você não, talvez vamos acusar que você não é crente ou não é salvo, mas traga o maior salvo do mundo, quem quer que seja. E esse salvo é a minha prova. Esse salvo, ele creu em Cristo Jesus, ele creu no grande brado de Cristo, que na cruz disse, está consumado. Está ou não está consumado? Eu creio, se está consumado, se o Cristo está consumado, está consumado. Agora, este que creu nesse Cristo que consumou tal obra de redenção, ele entra num processo contínuo e ininterrupto até chegar a ser como Cristo. Ninguém se torna como Cristo quando recebe a Cristo no coração. Ou seja, eu preciso de um longo tempo para que essa consciência velha seja aniquilada pouco a pouco e uma nova consciência vai sendo gerada num longo tempo. Se o novo homem se constrói ao longo de um grande e um longo tempo, a consciência caída foi forjada assim? Eu sou santo, o mais perverso do mundo.
Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Temos que pensar. E se algum milagre tinha que acontecer, era naquele que creu em Cristo. Ou seja, creu, pronto, o maior santo do mundo, conformado à imagem de Cristo. Mas não. Quando Deus coloca o homem para caminhar no seu dia a dia, na vida humana, nos problemas, nas angústias, para que ele seja submetido a um processo de salvação orgânica, não é porque Deus é caprichoso, é porque a vida é assim. A vida funciona dessa maneira. Tudo na criação é assim. Tudo se desenvolve. Então, o que foi a cruz de Cristo para mim? A morte de Cristo, enquanto morte vicária, ela resolve todos os problemas dos meus pecados objetivos, dos meus atos, daquilo que é provável e é palpável, que se julgue, de fato, um ocorrido, um fato, uma situação concreta, um fato concreto. Ou seja, quando Deus julgar os homens, julgarão aquilo que eles fizeram. Nenhum juiz poderia dizer, olha, eu vou te julgar e eu vou te condenar, porque eu vejo que você poderia fazer isso, eu te condeno pelo que você poderia fazer. Não tem sentido. Então, todos os nossos pecados, enquanto fatos concretos praticados, ou que serão fatos concretos porque eles serão praticados, que geram uma penalidade, porque gera culpa, Cristo pagou por mim esse preço. Eu não tenho dívida alguma mais. Agora, há alguma coisa além disso a ser salvo em mim? Aí você, por exemplo, quando ler Romanos capítulo 7 e capítulo 8, naqueles 2 capítulos, Paulo fala acerca da salvação orgânica. Da salvação no aspecto judicial, jurídico, dessa morte vicária, ele tratou nos capítulos 3 e 4 de Romanos. No capítulo 7, ele fala do homem no seu ser, o homem ontológico, o homem que, frente à lei, que lhe é exterior, e que fala para ele o que ele deve ou não fazer, e o modo como se deve fazer. Este homem, ao tentar cumprir tais mandamentos exteriores a ele, ele entra num conflito interior, portanto orgânico, ontológico. Porque ele tem na mente a ciência do que se deve fazer, tendo conhecimento do que é certo, do que é errado. Ao tentar fazer, ele encontra dentro de si uma força, um poder, um senhor, uma natureza, uma consciência tão imperiosa que ele não consegue cumprir o bem que ele gostaria de fazer. Todo o problema do homem no capítulo 7 de Romanos é um problema orgânico, é ontológico, é próprio do ser. Não ocorre nenhuma situação fora do homem ali no capítulo 7. Tudo ocorre dentro da mente, dentro do coração, dentro da alma, no ser do homem. De modo, então, que quando o homem entende que ele jamais conseguirá vencer aquilo que ele é em si mesmo, ele grita dizendo, miserável homem que sou. Olha a expressão, sou, é o ser. Quem me livrará do corpo desta morte, operando em mim? É nesse ponto que o capítulo 8 começa dizendo assim, agora, pois, agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, condenação eterna. Está em qual plano? Judicial ou orgânico? Peguei vocês, né? O livramento da condenação está no plano judicial ou orgânico? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A nossa tendência é jogar para o lado judicial, né? Aí nós dissemos aqui no Querigma várias vezes, não sei se eu disse em alguma mensagem, mas direi agora, o aspecto judicial é verdadeiro, o aspecto judicial
tem a sua validade jurídica, certamente, acabei de falar agora há pouco. Entretanto, a redenção judicial, ela não ocorre como salvação independentemente do aspecto orgânico. Separar orgânico de judicial é uma questão meramente para você abordar dois aspectos, mas que, em realidade, uma coisa funciona juntamente com a outra. Cristo não nos livrou dos nossos pecados cometidos apenas para que nós sejamos pecadores perdoados. Não. Ele nos perdoou os pecados para que Ele pudesse nos libertar do pecado. Por isso que diz, nenhuma condenação há, é judicial. Mas Ele vai explicar organicamente por quê. Capítulo 8, versículo 2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, é um livramento interior. É aqui dentro que ela acontece. E esse processo, essa libertação do poder do pecado, leva toda uma vida. Não acontece do dia para a noite. Podemos dizer então que a morte de Cristo na cruz do Calvário, tida aqui pelo sacrifício de Abel, simbolicamente o Cordeiro de Deus, razão porque eu estou falando sobre a redenção, a morte de Cristo no seu aspecto objetivo, no seu aspecto vicário, no seu aspecto legal, trata com o problema da consciência do homem, com o problema da culpa. Com o problema da culpa. Ou seja, eu não sou mais culpado porque fui perdoado. Não há condenação, ninguém mais pode me acusar de absolutamente nada porque eu estou perdoado por Deus. Ele pagou o meu pecado. Ninguém pode me cobrar uma dívida que já está paga. Por isso eu estou dentro de um processo de salvação eterna e garantida. Agora, a morte de Cristo na cruz do Calvário, enquanto um fato legal, não me libertou dos efeitos do pecado. Eu continuo sob o efeito do pecado, ou não? Porque o efeito do pecado é orgânico, ontológico. Assim como o apóstolo Paulo fala isso categoricamente, que nós somos libertos do poder do pecado. Ele diz isso. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado. Assim me livrou, eu estou liberto do poder do pecado. Ou não estou? Aí eu pergunto, você está liberto do poder do pecado? É isso que eu levo os irmãos a pensarem. Pastor, a Bíblia diz que eu estou liberto do poder do pecado, então eu estou. Não, não perguntei se ela diz, eu perguntei se você está. Na sua casa, no seu casamento, na sua vida profissional, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, no seu coração. Pastor, como é que eu posso saber se eu estou liberto ou não? Faça um teste. Decida, a partir de hoje, eu não pecarei mais. Nem em palavras, nem em ações, nem em pensamentos, nem em sentimentos. Eu sou liberto do poder do pecado. E eu sei que eu estou comprando briga com gente muito grande ao dizer isso. Mas eu não estou dizendo nada contrário à Escritura. Eu estou dizendo, a Bíblia afirma que nós fomos libertos do poder do pecado. Mas eu peco em perguntar se você está de fato e de verdade? Pastor, como conciliar o que a Escritura diz com a experiência na qual eu vivo? Simples. O apóstolo Paulo, e você vai compreender isso somente depois que você lê pelo menos o livro de Romanos completo e lê a primeira epístola de João completa. João e Paulo, dois apóstolos. E Paulo, ele, por ser um cidadão romano, formado em direito, um homem do direito, um homem forense, ele trata toda a verdade de Cristo do ponto de vista legal. Ele não está preocupado se você sente ou não sente, experimenta ou não experimenta, está ou não está.
Ele falou o seguinte: olha, eu estou dizendo, as minhas afirmações são verdadeiras, uma vez que tudo que eu estou dizendo foi realizado de uma vez por todas em Cristo. Em Cristo está consumado, feito, nele. Isso é judicial. Garantido. Agora, vai para João. João vai dizer, pois é, aquele que vive na prática do pecado, está dizendo para a igreja, hein? Não é para os ímpios, não. Então, assim, filhinhos, essas coisas eu escrevo para vocês, para que vocês, filhinhos, saibam de algumas coisas. E uma delas, eu quero que você saiba disso. Que se você vive na prática do pecado, você é filho do diabo. Viu, filhinha? Mas João, você está fazendo isso para um crente? Você está doido? Esse aceitou Jesus é filho de Deus. João fala, não. Isso aí é Paulo. Paulo trata toda a verdade divina do ponto de vista judicial em Cristo. Ele tem plena razão. Em Cristo está tudo certo. Agora, deixa eu tratar aqui a vida, o cotidiano, o ser, o coração, na prática. Você, em Cristo, está livre do poder do pecado. Mas você precisa se apropriar de toda essa redenção, de toda essa salvação. Se você não se apropriar, você vai simplesmente retardar todo o processo e se distanciar cada vez mais de chegar ao ponto de ser aquilo que judicialmente você é. E Paulo sabia disso também. Paulo não era inocente. Quando Paulo falou do aspecto judicial, ele sabia que estava falando em Cristo. Tanto é que ele vai dizer em outro lugar, por exemplo, para poder fundamentar isso, assim, olha, aquele que de antemão vos conheceu, também vos predestinou, e predestinando também vos chamou, e chamando vos justificou, e também vos glorificou. Pronto. Você está glorificado? Mas está, Paulo diz que está. Porque a visão dele, o paradigma dele é judicial. Em Cristo, aquilo que Cristo realizou nele. Em outro lado, todavia, o mesmo Paulo que diz que estamos livres do poder do pecado, fala assim, olha, a guerra está aí dentro de você. A carne milita contra o Espírito vai depender de você. Agora que é uma batalha, é uma batalha. O mal está agindo. E você só poderá vencer a carne no Espírito. Por quê? Porque no Espírito é onde está o Espírito de Cristo, com toda a vitória e toda a consumação e todos os feitos concretizados de uma vez por todas dentro do seu espírito humano. Então você tem que ir a essa fonte. E até o ir à fonte, o depender da fonte e o permanecer na fonte vai te requerer um tanto de disciplina e de exercício para que você se habitue a habitar neste lugar, o que não é fácil. Amém, queridos? Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, em São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltaapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.